A paz, prezados e prezadas, hoje é 16 de setembro, o ano é 2021 e hoje é quinta-feira. Vamos conversar? O tema da nossa conversa de hoje é abatido. Abatido. E para entendermos bem este tema, vamos analisar a palavra ou o verbo no infinitivo abater. O que é o verbo abater? Abater vem do latim ad, que é a ou para, e batuere, que é bater, golpear e atacar. A palavra abatido vem da mesma raiz de outras palavras muito interessantes, como debate, você sabe o que é debate. Abatedouro, onde os animais são mortos. A batente, que é aquela parte que segura a porta que bate forte, mas o batente segura ali a porta. Rebatida, que é bater em contrário. Bateria, batuque, combate, e daí veio a palavra abatimento. O que é o abatimento? Abatimento é enfraquecimento físico, moral, espiritual. Abatimento é enfraquecimento emocional também. O abatimento te leva à prostração, à depressão. É perda da redução ou redução da força, também seja ela física, emocional, espiritual. Você tem perdido essa força, o vigor, você tem se enfraquecido. É falta de vigor, é enfraquecimento. Abatimento pode ser até entristecimento. Eu estava olhando exemplos de abatimento. Olha que interessante. Um avião pode ser abatido numa guerra. Um pequeno animal, um pássaro, pode ser abatido na caça. Uma pessoa pode ser abatida na luta da vida. Muitas vezes somos conhecidos como um avião abatido nos céus da guerra. Outras vezes nos sentimos como um animalzinho perseguido e morto na selva da própria vida, da própria história. Por isso que em momentos de profundo abatimento, nós clamamos como o autor do Salmo 42. Lembra do Salmo? No auge da sua angústia, do seu abatimento, ele sussurrava: por que estás abatida, ó minha alma? Talvez você já deve ter feito essa pergunta algumas vezes. Por que é que eu estou tão triste? Por que é que meu coração está tão angustiado? O que fazer em momentos quando passamos pelo abatimento físico, emocional, espiritual, moral? O que fazer? Abatimento financeiro, o que fazer? O que fazer? O que fazer quando nos sentimos fracos, entristecidos, sem vigor? O salmista do Salmo 42, que inquiriu a si mesmo, que perguntou a si mesmo: por que estás abatida a minha alma? Eu creio que ele olhava no espelho. Ele mesmo responde: espere em Deus. Ele falou para ele mesmo: espere em Deus. E ele tem falado para mim e está falando para você hoje: espere em Deus. Quando o abatimento chegar, espere em Deus. Quando você se sentir como um batente, onde a porta bate, 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 e você tem que suportar tudo, para que a sua casa não seja invadida, para que o seu lar não seja destruído. A resposta é: espere em Deus. Quando os ventos baterem forte na porta, o batente tem que segurar. E às vezes eu e você nos sentimos como um batente da porta. As batidas são tão fortes. A resposta é: espere em Deus. Aí você diz: será que Deus se importa com o meu abatimento? Será que Deus se importa
quando eu me entristeço? Será que Deus está vendo que eu sou como um pássaro perseguido ou como um avião abatido nos céus? Será que Ele se importa quando eu me sinto como um pequeno tambor onde batem, batem, batem e insistentemente eu só tomo batidas? A resposta é: Deus se importa sim. Deus se importa. O apóstolo Paulo, um homem que foi muito usado por Deus, um homem que serviu a Deus com integridade, um homem vitorioso, passou por momentos de abatimento também. Então, abatimento não é falta de fé, não. Tá? Não fique pensando que abatimento é falta de fé, porque não é. Não é. O abatimento é um traço próprio da humanidade que luta nessa selva que é a própria vida, a própria história. Paulo escreveu assim, segunda carta aos Coríntios 7:6, ele escreveu assim: Deus, porém, que consola os abatidos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos. Ele consola os abatidos. Ele tem uma palavra de consolo para você. Busque e confie nele. Busque e confie nele. Deus concede consolo ao coração abatido que busca nele o refúgio. Nas grandes ou nas pequenas perdas e decepções, nós podemos contar com a presença, com a graça e com o conforto do Deus eterno. Agora, falando de mim, da minha história. Deus nunca me abandonou no meio do meu desespero e da minha dor. Foi Ele que me levantou quando eu, caído, clamei por socorro. Foi Ele que sempre esteve comigo. Foi sempre Ele. Foi Ele que esteve lá na minha casa quando a minha família estava profundamente ferida. Foi Ele. Foi Ele que me salvou quando eu perdi a esperança. Foi Ele. Foi Ele. Ele que ouve a oração e o gemido dos abatidos. E se você está abatido agora, clame a Ele. Vá a Ele. Ele se importa. Vamos orar. Não precisa ter força. Basta entregar, viu? Basta entregar seu coração abatido a Ele. Faça isso agora. Senhor Deus, nós entregamos o nosso abatimento ao Senhor. A nossa falta de força, a nossa depressão, nosso coração angustiado, nós entregamos ao Senhor, crendo que o Senhor está nos ouvindo agora. Então, Pai, por favor, mude nossa vida, mude a nossa história. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.